Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Gênesis no capítulo 12. Gênesis capítulo de número 12. 11, 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e o 2. Antes de fazer a leitura, eu queria falar algo para os irmãos. A partir de quarta-feira agora, quando forem 3 horas da tarde, a gente estará começando o culto de libertação aqui. Todas as quartas-feiras, 3 horas da tarde, culto de libertação. Então, quem quiser orar, não é? Ouvir uma palavra, nós vamos estar aqui todas as quartas-feiras, 3 horas, 1h30. 3 horas até 4h30 da tarde, a gente termina o culto. Então, você que tem, de repente, tem disponibilidade, trabalha, faz turno, ao invés de estar livre no período da tarde, apareça para nós adorarmos a Deus e Ele edificar nossas vidas. Amém? Gênesis capítulo 12, no versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Falou-se aqui sobre missão, e hoje é um dia daqueles muito bom para a gente poder refletir sobre missão. O que é missão? Então, em poucos minutos, a gente quer refletir sobre o que é missão. Já se perguntou? O que é missão? Diga, o que é missão? É isso que queremos refletir. Mas antes eu queria falar alguma coisa aqui. Nós tivemos aqui no trimestre passado da escola dominical um tema que assim falou muito comigo. Eu já esperava um tema como esse nas lições de escola dominical, porque existem muitos assuntos que ainda não são tratados, que nós já deveríamos há mais tempo falar na escola dominical, tratar, ensinar, mas aprove a Deus que nas lições passadas da escola dominical, no trimestre passado, veio um dos temas sugestivos e a gente discutiu, falou com o pastor Felipe, tem umas irmãs ali, a gente criou ideia para trabalhar em cima disso, que é a evangelização dos deficientes. A evangelização dos deficientes. E nós paramos para refletir sobre isso. E dentro disso a gente viu que 1/4 da população brasileira é composta por pessoas deficientes. 1/4 da população brasileira. Quantos milhões de habitantes tem o Brasil? Cerca de 200 e poucos milhões de habitantes. 1/4 significa quase 50 milhões de habitantes. Cerca de 50 milhões de pessoas com deficiência nas mais variadas deficiências. Então, a gente não pode fazer vista grossa quanto às pessoas com deficiência. Por que razão nós ainda não temos espaço dentro das igrejas? Isso fala uma realidade global.
não é, para desenvolver um trabalho, ensino com deficiência. Por quê? Porque está faltando pessoas disponíveis para se doarem na área do trabalho com os deficientes. E constatamos que aqui na igreja foi colocado o curso. E o pastor pegou algumas pessoas, não é? Colocou no curso. Porém, parece que 1 ou 2 pessoas terminaram. As outras pessoas desistiram. A pergunta é: será que o céu é algo exclusivo para pessoas aparentemente perfeitas? Jesus deu ênfase a um evangelho que generaliza, que olha para todos de forma igual. Então nós, como igreja, temos que começar a pensar, entrar na casa das pessoas, levar o evangelho às pessoas com deficiência, trazer elas para a igreja e desenvolver um trabalho com elas aqui para a glória do nome de Deus. Você pensa assim? Então a gente pensou, reunimos um grupo de 4 pessoas, 3 irmãs, e pensamos em criar um projeto aqui na igreja para começarmos a trabalhar com deficientes. Não tem ninguém aqui fazendo aquela comunicação de Libras. São pessoas como nós não somos melhores que eles. Nós precisamos prestar atenção às pessoas. O evangelho, a missão da igreja é cuidar das pessoas. Missão da igreja não é ortodoxia morta, é ortopraxia. É discurso versus prática andando paralelamente de mãos dadas. E nós precisamos aprender cuidando de gente. E como esse tema tem muitos temas que nós podemos levantar, tratar aqui. Porque a sociedade é composta por gentes distintas, vários grupos. E nós precisamos olhar para esses. Jesus não fez distinção disso. Jesus teve um evangelho que alcançou todos os grupos da época dele, no contexto dele, no período dele, com os desafios do tempo dele, e transformou a todos. E a igreja foi chamada para isso. O que é missão? O que é missão? Queremos pensar isso nessa noite. John Stott disse: missão diz respeito ao povo redimido e o que Deus manda fazer no mundo. Missão diz respeito ao povo redimido e o que Deus manda fazer no mundo. Significa dizer que nenhuma outra instituição na terra pode fazer missão. O governo não pode fazer missão. O governo não está credenciado a fazer a missão de Deus. Nenhuma instituição está credenciada, outorgada a fazer a missão. A missão é algo exclusivo para um povo redimido, um povo transformado, um povo que tem o Espírito de Deus, um povo que conhece a voz de Deus, que fala com Deus, que conversa com Deus, que respira em Deus, que ouve Deus, que escuta Deus, que é tocado por Deus, que é transformado por Deus, que é sarado por Deus, e o brilho dele faz a diferença no mundo. O que é missão? Eu trouxe várias definições.
John Stott diz que missão não é a provisão de Deus para com a humanidade. Embora que Deus esteja ativo no homem, provendo emprego, provendo alimento, provendo saúde, provendo bênçãos materiais, aquilo que o homem precisa no seu dia a dia, embora ele provê isso, está ativo no homem, e o homem mísero, apesar de não reconhecer isso no homem, mas ele está ativo no homem, em toda a sociedade. Mas isso não é missão, isso é provisão. Missão de respeito. Segundo o professor Rui Souza, missão diz respeito à comunidade de Deus. Missão de respeito à comunidade de Deus. A comunidade de Deus é essa que está aqui. Há um colega do seminário que disse assim: missão é a obra que Deus está realizando no mundo, e Ele nos chama a cooperar com Ele. Missão é a obra que Deus está fazendo, realizando no mundo, e Ele nos chama a cooperar. Ele é o dono, nós somos cooperador. Ele é o Senhor, Ele tem o comando e nós somos servo dele. Ele nos chama, somos chamados a cooperar com Deus na obra que Ele está realizando no mundo. A obra dele é transformar a sociedade, a obra dele é transformar a mim, é transformar a você, para que através de nós, agência de Deus, o mundo conheça Deus. Diante disso, eu procurei uma definição de missão na qual nós podemos trabalhar essa noite. E eu fiquei meditando. Que missão? Deus me fez entender. Missão é entender quem nós somos em Deus para caminharmos em direção à sua vontade. Missão é entender quem somos nós em Deus para caminharmos em direção à sua vontade. 3 coisas tem aí. Entender, primeiro, quem nós somos em Deus. Segundo, quem Deus é em nós. Terceiro, só assim caminharemos em direção à sua vontade. Deus apareceu a Abraão. Quando Abraão estava na casa de seu pai, Deus apareceu a ele em Ur e falou: Abraão. E disse o Senhor a Abraão, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: ora, e disse o Senhor a Abraão. Ora, e disse o Senhor a Abraão, é uma apresentação de Deus ao próprio Abraão. Abraão não conhecia Deus. Ele estava numa cultura onde se adorava deuses, onde era uma nação pagã, era um povo pagão, e eles adoravam vários deuses. Então ele não conhecia esse Deus. E Deus apareceu, ora, e disse o Senhor a Abraão, diferente dos deuses de Ur, dos deuses que o pai de Abraão adorava, esse Deus é diferente. Esse é um Deus que fala, esse é um Deus que se apresenta, esse é um Deus que chega perto, esse é um Deus que conversa, esse é um Deus que se comunica. Ele gosta de comunhão, ele gosta de cheiro humano, ele gosta de toque, e ele chega diante de Abraão. Por isso o autor sagrado está dizendo: e disse o Senhor a Abraão. Ele se apresentou, se tornou conhecido para Abraão. Ele é um Deus que se faz conhecido em nós. Da mesma maneira, ele apareceu a Moisés no meio da sarça. Ele disse: Moisés, Moisés, desata a tua sandália. O lugar que você está é terra santa, porque a presença de Deus estava ali. Deus que se apresenta é um Deus diferente daquele que Moisés conheceu no Egito. No Egito ele adorava vários deuses. Ele conhecia vários deuses. E o Senhor aparece, e quando ele ouve a voz de Deus,
ele presta atenção e ele chega perto, ele quer vir em direção à visão que ele está vendo. O Senhor diz: para, e fala com ele. Esse Deus é diferente, ele é um Deus que fala. Nós não podemos conhecê-lo na sua totalidade, mas ele se revela a nós sobre quem ele é. E Deus aparece a Abraão, para que Abraão saiba quem está falando com ele. O Deus que está falando com ele é diferente daqueles deuses. O Deus que está falando com ele é imanente. É um Deus que não tem limite. É um Deus que não tem tamanho. É um Deus que criou o cosmos. Abraão tem noção que o Deus que meu pai adora, que a minha família adora, são deuses ínfimos, deuses pequenos, deuses que não falam, deuses que não andam. Eles são estáticos, eles não são onipotentes. Esse não, esse que eu conheço agora é onipotente. Ele se apresenta, ele que me criou. O respiro, o sopro dele está em mim. Eu conheço ele. Abraão tem consciência disso. A maior necessidade da igreja pós-moderna é conhecer quem é Deus. Porque parece que a gente conhece Deus de forma distorcida. E ele entende quem é Deus. Moisés entende quem é Deus. Quem está falando com ele. Ele é tão santo, tão santo, tão santo, tão santo, tão santo, tão santo. Mas ele tem prazer em chegar diante de um homem tão pecador, porque a graça de Deus nos cobre. A graça dele está aqui nessa noite. Xarabacandarabagamachurabacarabagamachá.
ele aprende a caminhar na vontade de Deus. Quando ele está andando com Deus, ele torna-se dependente de Deus. Porque como ele já conhece Deus, ele sabe que ele pode tudo, ele sabe que ele é sustentador, ele sabe que ele é provedor, sabe que ele é o dono da vida, sabe que ele é um Deus que chega perto, sabe que ele é um Deus que fala, sabe que ele é um Deus que provê, sabe que ele é um Deus que age, sabe que ele é um Deus que trabalha, sabe que ele é um Deus que não dorme, sabe que ele é um Deus que não tosqueneja, sabe que ele é um Deus que sustenta, sabe que ele é um Deus que dirige, sabe que ele é um Deus que permeia, sabe que ele é um Deus que tem, sabe que ele é um Deus que dá, sabe que ele é um Deus que pode, sabe que ele é um Deus que realiza, sabe que ele é um Deus presente. Ele anda com Deus. Abraão enriquece. E Deus fez a promessa: eu vou te fazer grande. Através de você eu vou abençoar todos os povos da terra. Passaram anos e ele não tem filho. E ele fala: Deus, eu não tenho filho. Os anos estão passando. Estou ficando velho. Filho não vem. Tenho riqueza, tenho servo, tenho gado, mas não tenho filho, Senhor. A minha posteridade, o meu nome, a tua promessa na minha vida. E Deus fala: não, Abraão, ande comigo, caminhe comigo. Sabe o que é isso? Conhecer Deus implica dependência. Quando você conhece Deus, você sabe que Ele vai fazer. Você sabe que Ele vai realizar. Passa ano ou não passa ano, Ele é um Deus atemporal. É o tempo quem passa, é os anos quem passa. Ele não passa, sua palavra não passa, seu poder não passa, sua onipotência não passa, sua provisão não passa, seu sustento não passa. Ele é o Deus que faz independentemente das barreiras, das circunstâncias e do tempo. Em nós que nos tornamos impotentes ao tempo, as forças vão embora, o vigor acaba, a consciência não é mais a mesma, já não absorve tanto a visão, a locomoção. Mas Deus não. Deus diz: Abraão, caminha. É esse ponto que a igreja deve entender. A igreja que faz missão, a igreja que conhece Deus, ela entende que o Deus que dirige a igreja é o mesmo Deus que sustenta a igreja. O Deus que dirige, o Deus que caminha com a igreja, é o Deus que sustenta a igreja, é o Deus que sustenta a casa, é o Deus que sustenta a família, é o Deus que sustenta o lar, é o Deus que está no emprego, é o Deus que está no projeto, é o Deus que está na vida, é o Deus que está nos filhos, é o Deus que está na família, é o Deus que te move, é o Deus que está com você. Caminhar com Deus implica dependência. Se você não conhece Deus, você não consegue ser dependente. Porque você não confia, você não pode confiar em quem você não conhece. Abraão já confiava, sim, ele sentiu na pele. Mas ele confiava. Moisés tornou-se dependente, totalmente dependente. Quando Deus se apresenta a ele e fala: Moisés, vai para o Egito. Ele vai. E Deus começa dirigindo ele, em cada circunstância ele se dirigia: Deus, e agora? Deus, e agora? Deus, e agora? E Deus fazia, e Deus fazia, e Deus realizava, e Deus trabalhava, abria o mar, provia comida, provia água, fazia todos os milagres acontecerem, abriu o mar, eles passaram. Sabe por quê? Porque Moisés entendeu quem é Deus, quem ele era, e ele saiu e caminhou em direção à vontade dele, e a obra de Deus se realizou por causa da dependência. A dependência é uma atitude de quem conhece
conhece o Deus que nós adoramos. A dependência e adoração é confiança em Deus, é submissão em Deus, é entender, é confiar cegamente que o Deus que nós adoramos, Ele também protege, Ele também sustenta, Ele também provê, Ele também alimenta, Ele também está conosco. Foi isso que Moisés entendeu. Ele é que vai nos dar segurança diante de Faraó, vai nos dar provisão diante da fome, vai nos dar água diante da sede. Ele é o Deus da nossa vida. Se a igreja quer fazer missão, precisa aprender a caminhar na dependência de Deus. Dependência é uma coisa que na teoria, mas quando o homem tem intimidade com Deus, ele depende sim. Porque para você conhecer Deus, é um relacionamento. E como vamos conhecer Deus hoje? Nós hoje temos as Escrituras. Por intermédio da palavra de Deus. Não tem outra maneira de conhecer Deus. Conheça Deus por intermédio da sua palavra. Na oração. E a igreja está distante da palavra. A igreja pós-moderna está distante da palavra. Não quer intimidade com palavra. Só quer aquelas pregações, sabe, que pula, que salta, que promete. Mas palavra de Deus que muda a consciência, metanoia. A igreja não quer intimidade com essa palavra. Por isso está difícil nós entender quem é Deus. Nos tornamos crente mimado, que quando Deus não faz, entra ano, sai ano, queremos nos desviar, porque Ele não está a cumprir, Ele não está a realizar. Então eu vou me desviar. Mas o crente, a igreja que conhece a palavra de Deus, ela não se desvia por nada, ela se mantém firme, porque a palavra do Senhor é que sustenta, é que alimenta, é que orienta, é a palavra que consola, é a palavra que reveste, é a palavra que supre, é a palavra que dirige, é a palavra que é prioridade na nossa vida. E ela não se desvia por nada, porque ela conhece o Deus. Caminhe na palavra, viva da palavra, se alicerça na palavra, dependa da palavra. Seja transformado na palavra, seja forjado na palavra, seja revestido na palavra, seja transformado na palavra, seja sustentado pela palavra. Dependa da palavra. Deixa Deus se expressar com você por intermédio da palavra de Deus, e você vai ser um crente que depende, que conhece Deus, que confia a Deus e sabe que Ele vai realizar. Claro, não aquilo que você quer. Gente, como nós estamos num tempo de igreja mimada. Igreja mimada. Até os pregadores estão se sentindo pressionados a pregar o que o povo quer hoje. Há uma pressão por parte dos pregadores de vir no púlpito e pregar. Há uma igreja que não consegue se firmar no Evangelho de Cristo, Evangelho da cruz, Evangelho de renúncia. Não. Ela não quer depender da cruz. Ela não quer depender de Cristo. Ela não quer renunciar. Ela quer o ouro. Ela quer prata. Ela quer chave. Ela quer fama. Ela quer aplauso. Ela quer holofotes. Mas ela não quer renúncia. Não quer amadurecer. Dependência é amadurecimento. Quando Deus caminha com a igreja, quando Deus caminha com o filho, Ele amadurece.
Moisés amadureceu antes de ir para o Egito. Amadurecimento é na caminhada, é na dependência, é literalmente você na mão de Deus, Ele te levando, Ele te levando, Ele te levando, Ele te sustentando. Vem a diversidade, Ele está com você. Quando vem tempestade, Ele acalma. Quando vem fome, Ele provê. Quando você quer alguma coisa, não acontece no teu tempo, Ele te faz caminhar mais um tempo, te faz caminhar mais um tempo, te faz caminhar mais um tempo. E quando você pensa que não vai acontecer, Ele dá, Ele opera, Ele trabalha, porque Ele já trabalhou em você. Ele gerou maturidade espiritual. Ele não quer uma igreja mimada, Ele quer uma igreja que caminha, uma igreja. Opa, começa a sair devagar, devagarzinho. Que esse pregador aqui que trouxeram aí, entendeu? Já começa, opa, começa saindo, começa. Nós mesmo assim, os pregadores, não querem mais nos ouvir. Eu fui pregar numa igreja em São José do Rio Preto. Aí no final do culto, o pastor da igreja perguntou num irmão que me levou: que esse pregador? Da próxima vez me traz um pregador que profetiza. Aí quando a esposa dele subiu lá no púlpito, eu acabei de pregar. Sabe aquela pregação calminha, assim, nem sempre eu grito. Sabe aquela pregação calminha? E preguei, e falei. E aí depois terminei a mensagem, 25 minutos fui sentar. Aí quando a mulher dele entrou, metade da igreja se profecia. E aquilo foi um movimento. Há um pregador que disse assim, eu estava vendo em casa, a Mônica eu acho que me ouviu a dar gargalhada. Pregador que eu ouço muito, muito bom. Ele disse assim, hoje os pregadores sobem no púlpito, aquele pregador que gosta de palavra, ele fala, Jesus está aqui. A igreja fica assim, parece que não ouviu. O irmão no WhatsApp. Quando ele fala, tem um anjo aí, igreja, entra um movimento terrível, os irmãos saem sapateando. Oh, cadê o anjo? Gente, é uma loucura hoje. Evangelho é amadurecimento, é caminhar, é saber quem Ele é, quem nós somos, para que nós possamos andar com Ele de mãos dadas, no dia a dia. É gostoso você entrar no teu quarto de manhã, falar com Deus, sentir a presença dEle, sair de casa, estar no táxi, estar no ônibus, estar dirigindo no teu carro, e sentir que Ele está bem perto. Há dias eu estava orando no quarto, e quando eu estava assim com a vista fechada, eu senti que alguém que tinha uma presença real, eu senti que tinha uma presença real. Foram 2 dias seguidos, eu senti aquela presença real. Eu não abri a vista, porque eu sabia que essa presença não era qualquer presença. É a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Quando Abraão entendeu, o Senhor falou, agora você vai caminhar comigo. Ele caminha, e ele aprende que na caminhada com Deus existe dependência. Dependência é sinônimo de confiança. Nós sabemos quem está conosco, quem está com a igreja. Sabe por que os discípulos abandonaram Jesus, o caminho da cruz? Eles tinham crise de identidade. Senhor, não estão falando que você é um dos profetas, falando que é Isaías, coisa parecida. Jesus falou, e para vocês? Quem eu sou? Está fazendo a mesma pergunta hoje. Nós estamos, para esses discípulos, 3 anos com Jesus. Ainda faz pergunta, quem é, Senhor? Estão falando. Jesus está fazendo a mesma pergunta para nós. Para vocês, quem eu sou? Ele se tornou estranho para a igreja.
Os discípulos olharam para Jesus e não viram as características do ministério messiânico na pessoa dele. Que ele falava: eu vou morrer, eu vou ser preso, eu vou ser crucificado. O tempo todo Jesus falava. Aí quando chegou o momento próximo, quando eles foram no Getsemane, eles ficaram deprimidos ali. Jesus foi orar e eles ficaram deprimidos. Quando depois os guardas aparecem e prenderam Jesus, eles começaram a se retirar um a um. Sabe por quê? Eles tinham dúvida da identidade messiânica de Cristo, olharam para Cristo e não viram a característica do ministério messiânico nele. 3 anos e meio. Não conheciam quem era Jesus. Por isso não conseguiam continuar com ele até a cruz. A mesma dificuldade está na igreja hoje. Viemos para a igreja, sentamos nos bancos, nos tornamos religiosos, mas não conhecemos Jesus. A igreja não sabe discernir a voz de Jesus. Quando Samuel ouviu a voz de Deus a primeira vez, ele foi até o sacerdote. Me chamou? Não, filho. Chamei não. E aconteceu outra vez, me chamou não. Quando te chamar de novo, diz: eis-me aqui, Senhor. Ele aprendeu a identificar a voz de Deus. A igreja precisa saber identificar a voz de Deus. Não só aqui na igreja, no dia a dia. Você precisa saber identificar a voz de Deus nas coisas simples, nas coisas pequenas, nas coisas vulgares do dia a dia. Ele fala com você e você não ouve a voz dele. É por isso a gente acha estranho quando o irmão aparece e fala assim: o Senhor falou comigo. Daí na semana que vem o irmão aparece e diz assim: o Senhor falou comigo. Daí na outra semana o irmão aparece: o Senhor falou comigo. Aí começa a falar: meu Deus, o Senhor fala tanto com ele assim? Gente, Deus fala. Ele fala, ele é pessoal. Ele quer se comunicar com a gente. E nós não entendemos que é possível sim. É possível sim. Nós estamos distantes de Deus. Por isso temos dificuldade de ter uma comunhão, uma intimidade pessoal, dia a dia. Como poderemos fazer missão se não conhecemos Ele? Sabe por que existem muitos escândalos hoje de igreja? Porque nós invertemos os papéis. Deus saiu do trono e o homem sentou. Antropocentrismo, o homem no centro. Esse trono é meu, que sento aqui, eu que mando aqui, eu que dirijo a igreja. Ele sentou lá. Acontece escândalo de todo tipo. Pastores se bombardeando nas redes sociais e o mundo precisando ser transformado lá fora. Que trocamos. Sabe quando a igreja na Idade Média deixou de ouvir? Já não é aquela igreja do Espírito Santo, já não é aquela igreja do Pentecoste, onde o Espírito Santo aparece e diz assim: separai-me a Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Já não é aquela igreja em que o Espírito Santo aparece e se vê língua repartida, cada um falando na sua própria língua, as pessoas tendo entendimento do que estava acontecendo. Já não é aquela igreja de Pedro que está no terraço orando e o Espírito de Deus aparece falando com ele numa visão e aparece
Mas o que a igreja fez? Quando a igreja tem o Espírito de Deus, estou terminando. Quando a igreja tem o Espírito de Deus, como o corpo, Pastor Felipe, se a minha unha não estiver boa, eu tiver uma ferida, um acidente causou uma ferida, é possível que, se não haver tratamento, a mão toda fica inchada. E logo o corpo todo sente. Porque os órgãos são interdependentes. Então todo o corpo sente. Ele manda logo na mente, a mente transmite, o corpo todo reage. E quando é tratado aqui, o corpo todo fica bom. Era assim a igreja primitiva. Quando alguém tinha necessidade, todos sentiam a necessidade. E cada um agia, cada um falava com o irmão, cada um se comunicava com o irmão, cada um contribuía e as necessidades eram supridas, as mais variadas necessidades, porque uma igreja que sente, que tem o Espírito Santo, que sabe que ele é um corpo, onde cada um é um membro, ninguém é mais importante, e Cristo é a cabeça, o comando vem da cabeça, é a cabeça quem comanda, e o corpo só vai até onde a mente leva ele, é Cristo quem leva a igreja, é Cristo quem comanda a igreja, é Cristo quem sustenta a igreja, é Cristo quem delega a igreja, e quando os membros ouvem, eles se ajudam mutuamente, e Deus opera, e Deus trabalha, e Deus transforma, e há milagre, e há glória, e há testemunho, e há louvor, e há adoração, e há intimidade, e há irmandade, porque somos um em Cristo Jesus. E aqui é onde eu queria chegar. Quem somos? Somos igreja? Jesus fez isso. Eles aprenderam, Jesus foi. Eles começaram a praticar. Pois eles não estão, é nós quem temos que praticar. Gente, Pastor Felipe apelou aqui o quilo, né, pastor? Nós temos dificuldade para trazer o quilo. Temos dificuldade para isso. Temos dificuldade de contribuir. Quantos reais? Para 3 reais. Quem nós somos? Estamos no corpo. Sentimos o comando da mente. Quem somos nós? Essa é a pergunta nessa noite. Missão, vou terminar aqui, não se limita na verbalização do nosso discurso. Ela é acompanhada dos nossos atos. Ou seja, é transformar o mundo à nossa volta. Missão é transformar o mundo à tua volta. Você não pode ficar alienado do que está acontecendo à tua volta. Aí, tem um irmão aí do teu lado, sabe? Tem um irmão que volta e meia senta contigo aqui no culto, tá bom? Volta e meia ele senta contigo aí. Você vem aqui no culto e você, entra em êxtase aqui, Deus. E você sente, mas você não sabe o que está acontecendo com o irmão que está ali. Se calhar nunca saudaste ele, nem uma saudação deste para ele. Nunca deste, às vezes. Você não sabe nada dele. Missão é cuidar de pessoas. Jesus amava tanto pessoa que ele não fazia acepção. Sabe, ele estava com mendigo, ele estava com rico também, ele estava com prostituta, estava com publicano também. Leproso chamava ele, ele parava. Nenhum rabino judeu parava para ouvir leproso. Jesus é a contracultura, é a contramão do que o mundo via, do que o mundo pregava. Ele é a contramão. Somos chamados para cuidar de gente. Ele ama a gente. Então temos que pensar nas pessoas. A igreja não foi só chamada para ter os olhos no amanhã. Eu vou morar no céu. Não. A igreja foi chamada para trabalhar aqui e agora. O reino é uma realidade
futura tanto quanto presente. Enquanto o Senhor não vem, o que a igreja deve fazer? Cuidar das pessoas, transformar o ambiente à sua volta. Se coloque em pé. Foi isso que Jesus fez. Isso é missão. Tira da tua cabeça aquela ideia de vou pregar a palavra no meu vizinho, porque ele precisa ir no céu. Jesus saiu do céu, veio aqui na terra, gente. Enquanto ele esteve aqui, pastor, ele se preocupou em trabalhar para que a vida fosse valorizada. Missão é valorizar a vida. Missão é diálogo, é comunicação. Missão é socialização, é a capacidade de se relacionar. Agostinho disse que a capacidade que o homem tem de se relacionar um com o outro é uma das evidências da imagem e semelhança de Deus com o homem. Nós temos dificuldade de socialização, de se relacionar, de abraçar o irmão. Há irmão que não consegue dar um abraço no irmão e quer ir no céu. Uma teologia de êxtase. Desça, coloca o pé no chão, olhe para o olho do teu irmão, abrace ele e diz: estamos juntos, porque Cristo nos olha de forma igual. Pense nisso. Ei. Fogo consumido. É mudança de atitude. E vem arder em É mudança de consciência. Aquecer homens se desviaram. Profetas se venderam. Adore. Mas existe. Deixa ele tocar no profundo da tua alma. Se dobrar diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses.